Por quê? O que define um homem e uma mulher não é a psicologia, não é a roupa que usa, não é a finura da voz, não é a postura, não é a atitude, não é o batom. O que define o homem e a mulher são os cromossomos. Sinceramente, eu não sei nem como que isso não é ofensivo, porque dizer que você é uma mulher só porque você usa vestido e usa batom é a mesma coisa que dizer que eu sou um mexicano porque eu tô usando um chapéu de mariachi. Não é o chapéu de mariachi que faz um mexicano. O mexicano não é um mexicano só porque usa chapéu de mariachi. Isso é um estereótipo ridículo. Da mesma forma, seguindo a mesma lógica, uma mulher não é uma mulher só porque tá de salto alto e batom. Não é isso que faz uma mulher. Não é o batom que faz uma mulher ser uma mulher. Não é o salto alto, nem o vestido ou a aparência. É muito mais fundamental que isso. Algo que eu posso entender com relação à ideologia de gênero é que quando se fala sobre trans, na verdade, no fundo o que se quer dizer não é que o trans é biologicamente uma mulher. Biologicamente ele é um homem, mas ele deseja assumir um papel social que pertence à mulher. Eu acho que o que eu entendo é que o que eles falam é mais sobre isso, sobre papéis sociais, sobre um homem que quer ser visto socialmente como uma mulher, ou vice-versa. Mas, novamente, isso é falso justamente porque não é o papel social que define uma mulher. Veja, no século XVIII, era muito comum os homens usarem maquiagem. Na verdade, muitas das coisas que as mulheres usam hoje começaram com homens. Salto alto, quem usavam eram os reis, eram homens. Maquiagem, os faraós usavam, os homens e os reis também, ali no século XVIII, usavam muita maquiagem. Era muito comum os homens usarem maquiagem durante o período barroco. E hoje em dia inverteu, hoje em dia as mulheres usam mais maquiagem. E o que isso tem a ver? Nada, isso é só uma questão cultural mesmo, isso não quer dizer que existem papéis sociais. Na verdade, essa ideia de papéis sociais é uma ideia marxista, contra a propriedade privada. Porque isso começa justamente quando Marx vai dizer do materialismo histórico, que historicamente os homens oprimiram as mulheres e impuseram a elas papéis que eram obrigatórios para elas, para dominá-las e explorar a mão de obra delas, e que isso iria se estendendo até a Revolução Industrial, quando os burgueses explorariam os operários. E é disso que eles falam quando se referem a papéis sociais. São esses papéis impostos pela elite, pela burguesia. E justamente a ideologia de gênero tentaria quebrar esses papéis de gênero que teoricamente seriam impostos pelos homens burgueses. Só que, novamente, como todo marxismo, essa é uma ideia totalmente falsa. Os homens não exploraram as mulheres, não impuseram a elas papel nenhum. O que acontece é a própria natureza. Pelo fato das mulheres engravidarem, elas não poderiam sair pra caçar. Por exemplo, quando os homens viviam em cavernas, os homens saíam pra caçar mamute. E as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças. Por quê? Porque elas tinham que estar segurando o bebê lá e amamentar o bebê. E não dá pra caçar o mamute ao mesmo tempo que você amamenta um bebê. Então a sociedade foi se moldando nesse molde aí. Antigamente, quando o trabalho era muito árduo, de fato você precisava de músculo, de força física. Os trabalhadores da terra, antes da Revolução Industrial, o trabalho era muito agrário. E a parte mais pesada ficava com os homens. A parte de pegar o arado, pra arar a terra, a enxada lá pra capinar, era o homem geralmente que fazia isso, simplesmente porque o homem tem mais força física. É simplesmente por isso, não é que ninguém impôs nada às mulheres. Por isso que o feminismo também é uma ideia totalmente falsa. As feministas partem do pressuposto que os homens proibiam as mulheres de trabalhar. Mas não, ninguém proibia a mulher de nada. O que acontece é que justamente os homens tinham mais músculo. Como o trabalho era muito braçal, era muito físico, então era necessário haver gente com muita força física. E essas pessoas são naturalmente os homens. Então, por isso que os homens trabalhavam, as mulheres ficavam em casa, porque era mais complicado pra mulher pegar a enxada e arar o terreno, ao mesmo tempo em que as pessoas precisavam ter muitos filhos, porque a mortalidade infantil era alta, então as mulheres estavam grávidas constantemente, tinham que estar amamentando o bebê. É muito difícil você arar uma terra, você capinar um terreno, tendo que amamentar um bebê, né? Por isso que os homens deixavam as mulheres em casa, quietinhas lá, amamentando as crianças, enquanto eles iam lá capinar os terrenos e tudo mais. É por limitações naturais mesmo. Limitações essas que com a tecnologia acabaram. Portanto, as primeiras lutas feministas foram extremamente justas. De fato, a partir do momento que a tecnologia evoluiu, que os trabalhos não eram mais tão físicos, mas tão braçais, não necessitavam mais de tanto músculo, mas sim de mais intelecto, os empregos começavam a ficar mais intelectuais, de fato, o nível dos homens e das mulheres se equiparou. Agora que os trabalhos são muito intelectuais, os homens e as mulheres podem trabalhar da mesma forma, não tem mais diferença. Mas antigamente, quando os trabalhos eram braçais, havia uma diferença clara. Os homens tinham clara vantagem no trabalho e as mulheres tinham clara vantagem na questão de cuidar das crianças, porque não tem como um homem amamentar. Simplesmente por causa disso. É por isso que antigamente não existiam transexuais. Pelo menos não era uma grande demanda social. Porque a diferença entre homens e mulheres era muito mais clara, muito mais óbvia. Se um homem chegasse e falasse, eu quero ser uma mulher, beleza, então, amamenta as crianças, né? Não tinha como. Da mesma forma, se uma mulher chegasse e falasse, eu quero ser um homem, beleza, pega as pedras pra ajudar a construir a catedral, veste a armadura, pega a lança e vamos enfrentar os cavaleiros que estão invadindo o reino, né? Complicado. Então, a diferença era óbvia, por isso não tinha como trocar de função, não tinha como trocar de papel. Hoje, pelo avanço tecnológico, a diferença entre homens e mulheres é praticamente nula, não tem diferença nenhuma. Sim, realmente, hoje homens podem fazer papéis femininos e mulheres podem fazer papéis masculinos, não muda muito. Só que justamente é isso que permite que a transexualidade seja possível, como uma demanda social. Mas
A mesma coisa que torna a transexualidade possível, a torna desnecessária. Porque se não faz diferença homens e mulheres trocarem seus papéis, e é por isso que hoje existem essas pessoas trans que trocam de papel, porque na prática não muda nada, então você pode trocar o momento que você quiser, mas justamente se não muda nada, por que você iria querer trocar? Não tem motivo pra isso. Portanto, já começa errado a partir daí. Não existem papéis sociais, isso não existe. O que existe é a tecnologia e a cultura. As limitações tecnológicas, de fato, criavam certa segregação em determinadas áreas. Por exemplo, os homens eram segregados da criação dos filhos, porque eles não tinham jeito com a criança, não conseguiam amamentar nem nada, mas enquanto as mulheres eram segregadas do ambiente de trabalho, porque elas não tinham tanta força física pra pegar a enxada e capinar os lotes. Apesar que muitas mulheres trabalhavam sim nas plantações, tá? Isso é outra invenção aí do feminismo, que não, antigamente as mulheres não trabalhavam. Trabalhavam sim, trabalhavam muito duro, tá? Antes da Revolução Industrial, muitas mulheres trabalhavam nos campos. Menos que os homens, é verdade. Mas ainda assim havia muitas mulheres que trabalhavam duro. Ah, mas nas partes mais intelectuais e tudo mais. Não tinham tantas mulheres nas áreas mais intelectuais, mais burocráticas, nesses empregos. Mas também não tinham muitos homens. Era só a elite da elite que trabalhava nos empregos de alto nível. Aquilo ali era reservado só pra nata da nata. O povão mesmo trabalhava todo mundo no campo, trabalho duro mesmo. E nesse trabalho duro, era melhor para as mulheres ficarem em casa cuidando das crianças. Era mais leve, as próprias mulheres preferiam ficar em casa cuidando das crianças do que ter que pegar enxada e capinar a terra. Eu também preferiria. O que o feminismo fez foi tirar a escolha da mulher. Antes, ela podia escolher entre ficar em casa repousando, vigiando as crianças, ou ajudar o marido no trabalho. Agora não, agora a mulher não tem mais escolha. Agora ela é obrigada a trabalhar. Então o feminismo não ajudou as mulheres em nada. Pelo contrário, antes elas tinham o direito de não trabalhar, de escolher ficar em casa. Agora não, agora elas têm o dever de trabalhar para sustentar a família também. Então agora ela é obrigada a trabalhar, mesmo que não queira. Tanto que eu vejo muitas mulheres reclamando de que a vida é muito complicado cuidar de filho e trabalhar ao mesmo tempo. Exatamente por isso que antigamente as mulheres escolhiam ou um ou outro. Mas agora não, agora o feminismo tirou a possibilidade de escolha da mulher, tirou esse direito que a mulher tinha de não trabalhar e obrigou a mulher a trabalhar, inseriu ela no mercado de trabalho e agora ela é obrigada a trabalhar como escrava, assim como os homens. Ou seja, o feminismo não deu nada às mulheres, só tirou o verdadeiro direito delas, a verdadeira liberdade das mulheres, o feminismo tirou. Elas não ganharam nada. Mas que foi uma jogada de marketing excelente dos capitalistas para aumentarem sua mão de obra, isso foi. Então, esses papéis sociais não existem. Já na questão cultural, de fato, as culturas se adaptam ao feminino e masculino, né? Diversas culturas aí no mundo têm diferentes costumes. Por exemplo, lá na Coreia do Sul, é muito comum os homens usarem maquiagem. Os sul-coreanos têm uma preocupação muito grande com beleza e todo mundo lá usa maquiagem. As mulheres, os homens, né? Aqueles cantores de K-pop, que aqui no ocidente são meio afeminados, mas lá eles são bem masculinos. Na cultura sul-coreana, aquilo é um símbolo de masculinidade, né? Então isso aí é besteira. Cultura é cultura. Cultura não tem nada a ver com nada. Cada povo tem a sua. Não me entenda mal. Eu não quero te proibir de fazer nada. Se você é um homem e quer fazer cirurgia pra parecer mulher, quer usar maquiagem, quer usar vestido, se você é uma mulher e quer usar cabelo curto e tudo mais, eu não quero te proibir disso. Essa é a diferença entre a esquerda e a direita. A esquerda busca usar a opressão estatal contra a gente. Agora, nós da direita não. A gente busca a descentralização. A gente não quer um Estado forte que oprime os outros. Pelo contrário. Eu não quero que o Estado te proíba de fazer nada. Mas também, eu não quero que o Estado te financie pra fazer nada. O Estado não deve interferir na vida privada das pessoas. Nem proibindo elas, nem incentivando elas a nada. Você quer apoiar a causa LGBT? Beleza, apoia com o seu dinheiro privado. Cria uma ONG ou através de uma ONG, alguma coisa, mas não com dinheiro público, não com dinheiro de imposto. O dinheiro de imposto não tem que ser usado nesse caso. Ah, mas se não tivermos o apoio do Estado, nós vamos sofrer violência. Exatamente por isso que eu defendo o armamento civil. Você quer garantir a sua segurança? Você como um transexual tem medo de sair na rua e chegar um grupo e te espancar com um pedaço de ferro? Compre uma arma. Ande armado. É por isso que eu defendo o porte de armas. Não é nem pra mim, é para os grupos vulneráveis. Você que pertence à comunidade LGBT, você que é mulher, você que é negro, mora em comunidade, se sente vulnerável, é pra isso que você precisa ter uma arma. Pra se chegar um maluco tentando te espancar por puro preconceito, racismo, ou seja lá o que for, homofobia ou violência doméstica, você poder ter uma arma pra se defender. Agora, vocês se dizem vulneráveis e ao mesmo tempo são contra o porte de arma, ao mesmo tempo lutam contra o armamento civil, aí fica complicado, amigo. Aí realmente fica difícil te defender. Eu acho engraçado porque geralmente os grupos de marginalizados e oprimidos, a primeira coisa que buscam é se defender, é possuir armas para se protegerem. Agora, a maioria dos LGBT são contra o porte de armas, o que me dá a noção de que vocês não são tão oprimidos, não sofrem tanta violência. Afinal, por que outro motivo abririam mão da autoproteção? Não tô afirmando nada, é que isso é muito estranho. Você diz que sofre violência, então eu te proponho um governo que vai liberar o porte de armas, que vai poder te garantir o direito à autodefesa. Você fala, não quero. Ué, você não disse que sofria violência? Você não quer poder se defender? Alguém que sofre violência vai querer se defender. Se você não quer se defender, se você abre mão da sua proteção, é porque você não tá sofrendo violência. Você confia o quê? Na polícia, nas leis? Mas elas não são fascistas? Você mesmo diz, não é lei que vai garantir a proteção dos grupos LGBT. Não é discursinho, não é propaganda, não é nada disso. Isso só piora a imagem de vocês. Sabe o que vai resolver o problema de vocês? Você tem medo de sair na rua e ser espancado?
tenha uma arma. É isso que vai resolver o seu problema. Fora isso, não tem solução. Não adianta processar os outros, censurar. Isso não vai ajudar em nada. Isso só joga as pessoas ainda mais contra a causa de vocês. Toda essa política só piora a situação. Se você não concordar comigo, ou se eu não conseguir te convencer, tudo bem. Argumente contra mim. Me mostre em qual ponto o meu argumento está falho, que talvez eu concorde com você, talvez eu reformule o argumento. Não tenho problema com isso. Então, se você quiser usar maquiagem, se vestir como homem, como mulher, tudo bem, é seu direito. Agora, você não pode impor isso aos outros, principalmente por meios estatais. Tudo bem, você pode ser um homem que se veste igual mulher, não tem problema não. Agora, você não vai deixar de ser um homem, porque geneticamente você tem os cromossomos XY, e isso não tem como mudar, a menos que você modifique a sua genética.